A aparência enganosa do diabo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, que se transformam em apóstolos de Cristo. E não é de se espantar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A maior estratégia do diabo é o engano, e isso está claramente declarado nas Escrituras desde o início. E mesmo agora, ele continua a ser enganoso e persistirá nessa abordagem. O engano é sua estratégia imutável, e é por isso que a Bíblia nos adverte para não sermos ignorantes de seus planos. O diabo não vem até nós com uma aparência assustadora de rosto vermelho e chifres. Ao invés disso, ele se disfarça de tudo o que temos sempre desejado. Se ele sempre aparecesse com os olhos vermelhos, chifres e rabo, ninguém seria facilmente vítima dele. A caricatura física frequentemente associada ao diabo é apenas uma representação. Ele não se manifesta dessa forma assustadora. Em vez disso, finge ser nosso amigo e se apresenta como alguém com soluções para os nossos problemas. Parece útil e inofensivo, mas sua verdadeira missão é roubar, matar e destruir. É crucial reconhecer que a astúcia do diabo reside em atrair as pessoas para suas armadilhas, apresentando ofertas atraentes ou caminhos sedutores que parecem benéficos à primeira vista. Disfarçando-se como um ajudante, ele conquista nossa confiança e gradualmente executa suas intenções destrutivas. Portanto, devemos permanecer vigilantes e com discernimentos, e não sendo influenciados pelas suas aparências ou táticas enganosas. Precisamos estar cientes dos esquemas do diabo e nos proteger contra seus caminhos enganosos, permanecendo enraizados na verdade de Deus e buscando a orientação. Isso nos permitirá resistir às tentações do diabo e permanecer firmes contra suas estratégias de engano. João capítulo 10, versículos 10 nos lembra: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, somos avisados de que não é de admirar que o próprio Satanás se disfarce de anjo de luz. Essas palavras devem nos fazer refletir sobre a sutileza das táticas do inimigo. É importante entender que a intenção de Satanás não é aparecer como um ser sombrio e malévolo. Sua estratégia é muito mais insidiosa. Ele se apresenta como um anjo de luz, alguém que parece bom, justo e confiável. Ao fazê-lo, ele procura nos desviar do caminho da verdade e da retidão. No mundo em que nós vivemos hoje, parece que há confusão sobre o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mal. As pessoas estão chamando coisas boas demais e as coisas mais de boa. Isso é intrigante e preocupante, mas há uma explicação para isso. O Deus desse mundo, referindo-se a Satanás, enganou muitas pessoas, fazendo-as acreditar que o mal que elas apoiam é na verdade bom. Satanás é astuto e enganador, distorcendo sua compreensão e percepção do que é certo e errado, turvando seu julgamento e afastando-as da verdade. Quando as pessoas genuinamente acreditam que o que estão fazendo é bom, embora na verdade seja mal, é resultado da influência do inimigo. Satanás plantou mentiras e ideias falsas em suas mentes, fazendo-as pensar que suas ações e crenças são justas e nobres. Ele tira vantagem de suas vulnerabilidades e alimenta-as com ideologias enganosas. Este engano é particularmente prevalente em nosso mundo de hoje, com os constantes bombardeios de mensagens contraditórias e valores distorcidos. A sociedade muitas vezes promove o egoísmo, a imoralidade e comportamentos prejudiciais, como se fossem positivos e aceitáveis. Pensamos em anjo de luz, imaginamos seres de pureza e santidade. Satanás aproveita essa associação para ganhar nossa confiança. Ele manipula nossa percepção e compreensão, fazendo-nos acreditar que o que ele oferece é bom e desejável. No entanto, não devemos nos deixar enganar. Só porque algo parece bom, não significa que esteja alinhado com a verdade de Deus. Devemos estar vigilantes e discernir os ataques de Satanás. O engano não conhece limites.
O diabo é um enganador e suas táticas envolvem convencer as pessoas de que o que é mal é realmente bom e o que é escuro, na verdade, é luz. Infelizmente, este mundo muitas vezes se alinha com as trevas em vez de abraçar a luz, sendo influenciado pelo engano do diabo. O diabo tem um jeito astuto de se disfarçar como tudo o que desejamos. Quando se trata de tentação, ele conhece nossas vulnerabilidades e não hesitará em nos atingir onde somos suscetíveis. A Bíblia reconhece que somos todos iguais e, como indivíduos, temos pecados específicos que facilmente nos enredam. É crucial reconhecer que a intenção do diabo é nos desviar e nos afastar da verdade de Deus. Ele usará todos os meios necessários para nos enganar e tentar. Portanto, é vital ter autoconsciência e compreender nossas próprias fraquezas e áreas suscetíveis. Ao estarmos cientes de nossas próprias vulnerabilidades, podemos estar mais bem equipados para resistir aos esquemas do diabo e evitar cair em tentação. Além disso, devemos confiar na orientação de Deus e em Sua palavra para discernir entre o bem e o mal, a luz e as trevas. A Bíblia nos fornece um padrão de verdade e da justiça. Ao nos alinharmos com os princípios de Deus, podemos discernir o engano do diabo e escolher o caminho da luz, em vez de sermos influenciados por suas táticas enganosas. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, como estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos impede e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O pecado que tão facilmente nos enreda é o que o diabo apresentará para tentá-lo. Se você lutar contra a luxúria, o diabo lhe apresentará todas as oportunidades para cobiçar. Se você lutar contra a imoralidade sexual, ele lhe apresentará a oportunidade de realizar seus desejos lascivos. Se você lutar contra a mentira, o diabo apresentará situações convenientes para você mentir. O diabo é tentador e enganador. A Bíblia descreve-o como ambas as coisas. O diabo pode dar o mundo a uma pessoa, porque ele é o Deus desse mundo. Ele pode dar fama às pessoas e promovê-las na vida. Ele tentou fazer isso com Jesus, como registrado em Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Novamente, o diabo levou Jesus a uma montanha alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É bom ser abençoado, mas se o diabo é a fonte de qualquer uma dessas coisas em sua vida, o resultado é lamentavelmente. Satanás é muito inteligente. Ele é um enganador, assassino, mentiroso e ladrão, mas ele não é tolo. Se ele oferecer um boné, sua missão é cortar a sua cabeça. O diabo nunca dará nada às pessoas sem tirar algo de maior valor de suas vidas. Você já ouviu o ditado, dar ao diabo 1 centímetro e ele percorrerá 1 quilômetro? Mas é mais como dar ao diabo 1 centímetro e ele tomará o país inteiro. Depois que Jesus terminou seus 40 dias e 40 noites de jejum, registrado em Mateus capítulo 4, versículos 2 e 4, ele estava com fome. O tentador veio até ele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo aproveitou a oportunidade para tentar Jesus. Sem estar cheio do Espírito, é desafiador discernir certas tentações até cairmos nelas. É surpreendente a audácia de Satanás em tentar o Filho de Deus logo após um jejum de 40 dias. O diabo muitas vezes explora nossas situações atuais para nos tentar. Ele sabia que Jesus estava com fome e o seduziu com comida como a melhor maneira de fazê-lo tropeçar. A maneira como o diabo apresentou sua proposta a Cristo parecia inofensiva. Ele disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Teria sido fácil cair na armadilha satânica, especialmente após um jejum tão longo. Muitos de nós poderíamos não reconhecer a voz do diabo. Em vez disso, podemos vê-la como uma oportunidade para provar nossa unção. Devemos ser cautelosos com as situações que recebemos quando necessitamos, pois o diabo pode estar nos seduzindo.
É essencial ficarmos alertas e com discernimento, confiando na orientação do Espírito Santo para reconhecer as táticas do diabo. Estar ciente de nossas vulnerabilidades e buscar a sabedoria de Deus nos permite resistir às tentações do diabo e permanecer fiéis a Deus. Devemos ser cautelosos e criteriosos quando confrontados com sugestões ou oportunidades atraentes, garantindo que nos alinhemos com a vontade de Deus. O diabo prometeu dar a Jesus todos os reinos e a glória deste mundo, se ele se curvasse a ele, como registrado em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Isto não parece ser um grande testemunho. Jesus foi enviado para salvar o mundo, e agora o diabo está prometendo dar-lhe o mundo. Irmãos, tenham cuidado com os atalhos, pois podem ser um truque do diabo contra vocês. A condição que o diabo deu a Jesus era suficiente para provar que tal promessa não era de Deus. Ele queria que Jesus se curvasse, atraindo-o para a idolatria. Mas Jesus discerniu isso, mesmo disfarçado. Se o diabo pudesse se aproximar de Jesus de maneira tão astuta, certamente faria o mesmo conosco. Não espere ver o diabo vindo com chifres antes de discernir seus enganos. Ele virá através de suas necessidades atuais, mas como você sempre pode discerni-lo através das palavras escritas de Deus, o diabo pode citar a palavra de Deus para confundi-lo, mas suas palavras não se alinharão com o caráter de Deus. Ele citou as Escrituras para Jesus, mas seus enganos não passaram despercebidos. Jesus sabia exatamente o significado de cada escritura e como aplicá-la corretamente. A Bíblia é um livro profético, mas nem todos podem interpretá-lo da maneira que desejam, com interesses egoístas. Colossenses capítulo 3, versículo 16, adverte que devemos deixar a palavra de Deus habitar em nós ricamente, com toda a sabedoria. Não basta apenas saber o que a Bíblia diz, devemos receber a sabedoria para aplicá-la corretamente. Satanás sempre vem de maneiras sutis para enganar as pessoas, então devemos estar em guarda contra ele. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Esteja sóbrio, esteja vigilante, porque o seu adversário, o diabo, anda como um leão que ruge, sobre buscar a quem possa devorar, a quem resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições são experimentadas por seus irmãos que estão no mundo. Embarcamos em uma jornada pelas páginas das Escrituras para descobrir a rica história de encontros angélicos que adornam a narrativa bíblica. À medida que nos aprofundamos nesse tema extraordinário, não podemos deixar de ficar surpresos com quão frequentemente os anjos são mencionados em toda a Bíblia. Muitas vezes se diz que você não pode ler a Bíblia sem encontrar o reino divino e ser surpreendido pela presença e envolvimento dos anjos. Desde os capítulos iniciais do Gênesis até as visões culminantes do Apocalipse. Esses seres celestiais desempenham um papel significativo no relacionamento de Deus com a humanidade. Eles são mensageiros, guerreiros, guardiões e agentes da vontade de Deus. Estão intrinsecamente entrelaçados na trama da história bíblica. Quando consideramos a vasta gama de encontros angélicos registrados nas Escrituras, ficamos maravilhados com as profundas maneiras pelas quais esses seres celestiais se cruzam com a existência humana. Desde a presença reconfortante de um anjo no deserto até as visões deslumbrantes de hostes angelicais enchendo os céus. Os relatos bíblicos oferecem um vislumbre da majestade e do mistério dos mensageiros celestiais de Deus. Seja o anúncio angélico do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo, as visões celestiais concedidas aos profetas e apóstolos, ou as intervenções milagrosas para proteger e guiar o povo de Deus. A presença dos anjos preencheu a narrativa bíblica. Sua presença serve como um testemunho do amor e cuidado incomensurável de Deus pela sua criação, bem como um lembrete do reino invisível que nos rodeia. Neste sermão, embarcaremos em uma exploração de encontros angélicos ao longo da história, descobrindo as maneiras pelas quais esses mensageiros divinos influenciaram o curso dos acontecimentos e moldaram a vida dos indivíduos.
que possamos ser inspirados a buscar uma conexão mais profunda com o reino celestial para reconhecer as realidades espirituais em jogo nas Escrituras. Há anjos maus no livro do Apocalipse. Uma profecia profunda revela a existência de 4 anjos presos no grande rio Eufrates, esperando pelo seu designado tempo de libertação. Esta passagem profética em Apocalipse 9, versículos 14 e 15, fala de um evento futuro durante o fim dos tempos, quando esses anjos contidos serão libertados para trazer devastação sobre a terra. A natureza precisa e o propósito de sua missão destrutiva não são explicitamente revelados no texto. No entanto, eles estão presos no rio Eufrates, o que indica seu atual estado de restrição e que eles aguardam a hora precisa, o dia, o mês e o ano ordenados por Deus para sua libertação. A menção de anjos presos no rio Eufrates no livro de Apocalipse nos leva à contemplação do desenrolar de eventos futuros. Essa profecia sugere um momento de grande confusão e intervenção divina na história humana. Ela serve como um lembrete da soberania e do controle que Deus exerce sobre toda a criação, incluindo os seres espirituais. Esses anjos amarrados simbolizam a antecipação e a construção de forças cósmicas durante o fim dos tempos, como palco definido para o clímax final do plano redentor de Deus. Embora os detalhes exatos e as implicações da sua libertação permaneçam um mistério, essa passagem profética desperta um sentimento de antecipação e ressalta a necessidade de prontidão e vigilância espiritual diante das provações futuras. A imagem dos anjos presos no rio Eufrates destaca o calendário divino que governa o desenrolar dos eventos na história humana. Isso ressalta a verdade de que Deus está no controle do curso do tempo e das atividades dos seres espirituais. Sejam esses seres espirituais bons ou maus, Deus está no controle. Esses anjos, embora atualmente contidos, estão sendo mantidos em prontidão para a missão que lhes foi atribuída. Essa profecia serve como um lembrete da certeza do plano de Deus e do cumprimento iminente de seus propósitos. Como crentes, somos chamados a ser vigilantes, em oração e espiritualmente preparados, reconhecendo que o fim dos tempos trará o julgamento e a vitória final de Cristo sobre todo o mal. Encontremos a certeza no conhecimento de que, mesmo no meio de grande tribulação, Deus está no controle e seus propósitos acabarão por prevalecer. No livro de 2 Pedro, encontramos uma revelação notável sobre os anjos presos. A Bíblia nos diz que Deus não poupa os anjos quando eles pecam, mas os lança no Tártaro, um lugar de confinamento. Esses anjos estão agora mantidos lá, presos por corrente de trevas, aguardando seu julgamento final. As ações ou transgressões específicas cometidas pelos anjos mencionadas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, não são explicitamente declaradas no texto bíblico. Como resultado, teólogos e estudiosos apresentaram várias teorias e interpretações sobre sua natureza e ações. Embora essas teorias sejam especulativas, elas oferecem diferentes perspectivas sobre as possíveis ações desses anjos aprisionados. Aqui estão algumas teorias. Teoria 1. Coabitação com humanos. Uma teoria sugere que esses anjos se envolveram em relacionamentos ilícitos com seres humanos, chamados de filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, versículos 1 ao 4. De acordo com esta visão, é que esses anjos violaram a ordem divina ao entrar em uniões não naturais, resultando em uma geração corrupta conhecida como a rebelião dos Néfilins. Líderes da rebelião. Outra teoria propõe que esses anjos foram líderes ou instigadores de uma rebelião angélica significativa contra Deus. Essa rebelião pode ter envolvido um desafio direto à autoridade de Deus e uma tentativa de estabelecer uma ordem alternativa, ou o envolvimento da teoria do domínio. Nos pecados de Sodoma e Gomorra, algumas teorias sugerem que esses anjos estavam de alguma forma ligados à maldade e à imoralidade sexual predominantes nas cidades de Sodoma e Gomorra. Esta conexão é baseada na menção de Sodoma e Gomorra, nos versículos anteriores de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4.
É importante notar que estas teorias são especulativas e não são explicitamente confirmadas pelo texto bíblico. A falta de detalhes específicos no versículo 4 de 2 Pedro convida a diferentes interpretações e permite a uma série de teorias. Em última análise, o foco da passagem não está nas ações específicas desses anjos, mas sim no fato de que Deus não os poupou do julgamento. Isso enfatiza sua retidão e justiça. O conceito de anjos aprisionados e o Tártaro levanta questões intrigantes sobre o reino espiritual. Sugere que, embora alguns anjos caídos estejam em escravidão, outros permanecem livres e ativos na terra. Algumas pessoas argumentaram que os pecados que esses anjos cometeram são piores do que os do diabo, já que atualmente o diabo tem permissão para subir e descer neste mundo, enquanto esses anjos e outros como eles estão amarrados e trancados. Judas, capítulo 1, versículo 6 diz: "E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem observado em prisões eternas, sob trevas até o juízo do grande dia." Este versículo é outro ponto de apoio para 2 Pedro 2,4. Ele alude a um grupo específico de anjos que falharam em manter sua posição ou autoridade original e abandonaram sua morada de direito como consequência de sua desobediência. Os reservou em prisões eternas sob trevas até o momento do julgamento final. Há estudiosos que acreditam que os pecados desses anjos são considerados piores do que os do próprio demônio, com sua punição parece ser atualmente mais severa do que a dos demônios. A menção desses anjos sendo presos em prisões eternas sob trevas sugere que uma punição severa e permanente. Esta imagem indica que esses anjos foram completamente removidos de qualquer influência ou interação com o mundo físico. Em contraste, o diabo, de acordo com a Bíblia, mantém um certo nível de liberdade para operar e tentar a humanidade. É importante notar que essas discussões são aprofundadas em interpretações e debates teológicos, uma vez que a Bíblia não fornece detalhes exaustivos sobre os pecados específicos cometidos por esses anjos. Portanto, as perspectivas individuais sobre a gravidade de suas transgressões podem diferir e as interpretações podem variar em diferentes denominações cristãs e teólogos. No entanto, a prisão desses anjos caídos sublima a vontade, justiça e autoridade de Deus. Ela nos lembra que Deus julga o pecado toda vez que a imagem de anjos aprisionados em prisões de trevas revela a seriedade do pecado e suas consequências. Enfatiza a realidade do julgamento divino e a responsabilidade dos seres espirituais por suas ações. Embora possamos não compreender completamente a complexidade do reino espiritual, a menção na Bíblia dos anjos aprisionados nos convida a refletir sobre o significado da desobediência e da submissão a Deus. Serve como um lembrete de que nossa escolha tem implicações eternas e que a justiça de Deus acabará por prevalecer. A Bíblia nos ensina constantemente que as escolhas têm consequências. Este princípio fundamental aplica-se tanto às nossas ações como às nossas decisões. Embora as ações específicas destes anjos não sejam explicitamente reveladas no texto, sua prisão ilustra o justo julgamento de Deus. Ela enfatiza que mesmo os seres celestiais são responsabilizados por suas escolhas. Esta verdade se estende a nós, bem como aos humanos criados à imagem de Deus. Nossas decisões e ações têm consequências, tanto nesta vida quanto na eternidade. A Bíblia nos alerta sobre os efeitos devastadores do pecado e nos encoraja a escolher justiça e a obediência aos mandamentos de Deus. O pecado, por sua própria natureza, traz consequências. A Bíblia deixa claro que o pecado nos separa de Deus e leva a consequências espirituais. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é um excelente exemplo. Quando eles escolheram desobedecer ao mandamento de Deus e comer do fruto proibido, experimentaram a consequência imediata de serem expulsos do jardim. O pecado introduz quebrantamentos, a dor e o sofrimento em nossas vidas e no mundo ao nosso redor.
prejudica relacionamentos, distorce nossa compreensão da verdade e dificulta nossa comunhão com Deus. As consequências do pecado destacam a seriedade de nossas escolhas e a necessidade de redenção através de Jesus Cristo. Felizmente, Deus oferece perdão e a salvação através do seu Filho, permitindo-nos reconciliar com Ele e experimentar a restauração do nosso relacionamento com Ele. Nunca se esqueçam, Deus é bom.